Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Na aula de hoje vamos aprender sobre o posicionamento de câmera e a perspectiva no desenho. Você já reparou que dependendo da posição como nós olhamos os objetos, nós enxergamos diferentes partes deles? Por exemplo, se eu olhar para um móvel de frente, bem de frente para ele, eu vou enxergá-lo de certa forma. Agora, se eu der um passinho para o lado, eu vou enxergá-lo diferente. Isso acontece também quando usamos de perspectiva em nossos desenhos. Uma vez que observar as coisas ao nosso redor nos ajuda a localizar onde cada coisa está com relação a nós mesmos. Simular esses pontos de vista ajuda a situar o observador na cena que ele está observando. Nos jogos e no cinema, locais onde a animação é bastante utilizada, essas ideias são bastante exploradas para situar o observador e trazer diferentes sensações para ele, de acordo com os pontos de vista. Aqui, deixamos o nome posicionamento de câmera devido ao uso de câmeras para a criação de animações. Mas a ideia é a mesma do ponto de vista do observador. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor sobre o que nós estamos falando e como isso pode influenciar nos nossos desenhos e nas nossas representações. Esse primeiro exemplo é bem simples, é apenas um cubo. Repare que, mudando só um pouquinho, nós já vemos a lateral desse cubo, que antes nós não víamos. Mas como isso pode ajudar na hora de trazer as sensações que queremos para as cenas que nós criamos? Quando nós olhamos de baixo para cima, nós temos a ideia de que nós somos menores ou até mesmo inferiores. Essa sensação é utilizada quando se quer dar a ideia de grandeza ao objeto ou ao outro personagem. Essa ideia pode vir de um objeto ou mesmo de um outro personagem. Isso não é uma regra. Esse tipo de perspectiva também pode ser usado para mostrar pontos de vista bem específicos ou para mostrar ações que estão acontecendo acima. Já quando nós observamos um objeto de cima para baixo, normalmente temos a impressão de que nós somos maiores do que esse objeto. Essa sensação costuma trazer ao observador a ideia de poder ou superioridade. Claro que aqui não estamos falando sobre todas as composições que usam desse recurso. Existem outras composições que também usam esse tipo de perspectiva e trazem outras ideias, como quando o artista quer mostrar mais do cenário. Mas o mais importante para essa aula é a mudança que vemos no cubo, quando observamos ele de cima ou de baixo. Quando desenhamos, devemos levar em conta o ponto de vista do observador. Se fizermos uma árvore, por exemplo, e o observador estiver olhando de baixo, ele verá uma parte da copa diferente do que se ele estivesse olhando por cima. Acrescentando isso ao nosso desenho, nós acrescentamos mais pistas de perspectiva para o observador e, assim, criamos cenários, personagens e objetos mais coerentes. Pode parecer algo bem básico, mas que muitas vezes, quando desenhamos, esquecemos justamente por querer retratar vários outros detalhes. Aí, precisamos corrigir depois e o trabalho é ainda maior. Para fazer isso, o ideal é que tenhamos referências e também que treinemos desenhar sob diferentes pontos de vista. Mas como fazer isso? Primeira coisa, escolha referências que você gosta. Não adianta querer desenhar alguma coisa maravilhosa, sendo que não é o tipo de desenho que você realmente gosta de fazer. Assim, escolha desenhos que você gosta de fazer, coisas que você gosta de trabalhar e um estilo de desenho que você gosta bastante. Até porque
você provavelmente vai ficar algumas horas trabalhando nesses desenhos. Faça o mesmo objeto sob diferentes pontos de vista. Procure referências deste objeto ou vire ele se for um objeto que está na sua mão. Coloque-o em lugares diferentes para você observá-lo sobre pontos de vista diferentes e retrate o que você vê. Escolha coisas simples e desenhe pontos de vista diferentes do que você costuma trabalhar. Você pode começar por formas geométricas, como cubos, cones e cilindros, por objetos simples que se pareçam com formas geométricas ou que tenham poucas formas complexas. Podemos citar aqui as frutas como bons exemplos para esse tipo de treino. Faça desenhos simples enquanto você está fazendo esse tipo de treino. Não é necessário desenhar algo muito detalhado. Mais importante do que os vários detalhes são as formas em uma proporção correta, respeitando também a perspectiva. Você pode fazer vários esboços rápidos e mesmo sombrear rapidamente para conseguir manchas e dar a ideia de volume ao objeto. Vamos ver um exemplo desse tipo de treino. Repare que aqui o artista desenhou um objeto simples. Ele não se ateve muito às sombras realistas, em seus mínimos detalhes ou em encontrar um tom correto. Mais importante foi apenas simular essas sombras para dar a ideia de perspectiva aos objetos desenhados. Ao mesmo tempo, ele se preocupou em desenhar a base onde cada um estava. Repare naquela sombra desenhada embaixo de cada objeto. Ela demonstra a posição dessa base, que poderia ser qualquer superfície reta. Outro ponto importante a ser observado são os diversos detalhes na forma. Novamente, perceba que o objetivo não é detalhar para que pareça realista, mas detalhar a forma em suas proporções, as curvas, as partes arredondadas e partes retas, e o tamanho de cada uma em relação à outra. Aqui vale lembrar que não importa se você gosta de desenhos mais ou menos realistas. O mais importante é que você treine em seu próprio estilo diferentes objetos em diferentes posicionamentos e dê a eles a sensação de volume, de perspectiva e de profundidade. A sensação de volume, de perspectiva e de profundidade é possível de ser apresentada em diversos estilos de desenho, de formas diferentes. Tente desenhar em estilos diferentes. É o treino do desenho que vai direcionar você a encontrar o seu próprio estilo. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!